Estamos iniciando mais um programa Estética em Dia e você pode nos assistir na programação da TV Manaim e pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Diabetes, uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, mas que com o cuidado certo pode ser controlada. Aqui entendemos que mais do que uma doença, diabetes é uma jornada de autoconhecimento, de escolhas e de superação. No programa de hoje vamos trazer informações valiosas de um especialista que vão te ajudar a entender como viver bem, com qualidade e sem limitações. Saber mais sobre o diabetes é o primeiro passo para uma vida mais saudável. Fica com a gente para entender tudo o que você precisa para ter qualidade de vida. E para explanar esse assunto, temos uma convidada que vai nos ajudar a entender como os nossos hábitos alimentares podem influenciar nessa patologia. Estamos aqui com a doutora Mila Canicali Bonatis. Ela é médica endocrinologista formada pela UFES e com residência e mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Daniele. É um prazer estar aqui, né, e poder contribuir na obra do Senhor, né, nesse sentido, ajudando as pessoas a entenderem o que é o diabetes e a viverem com qualidade de vida tendo diabetes, né? E o diabetes é uma doença muito prevalente, ou seja, muito comum hoje em dia. Cerca de 7 a 8% da população brasileira tem diabetes. É bastante. Muita gente, né? Alguns estados apresentam uma ocorrência maior, como os estados do sudeste do Brasil, mas no Pará a prevalência é muito alta, é muito comum diabetes, principalmente diabetes tipo 2, em Salvador também, em alguns estados do norte. Então é muito importante saber o que é o diabetes, como tratar o diabetes, e hoje a gente tem muitos recursos para tratamento dessa doença, né? Perfeito, e você vai nos ajudar hoje com isso. Para entender melhor, o que seria essa patologia diabetes? O diabetes é uma doença que ocorre quando o pâncreas, que é um órgão que a gente tem dentro do abdômen, ele passa a não produzir de forma suficiente a insulina, ou a insulina não consegue exercer a ação dela. A insulina é um hormônio. Então, o diabetes é uma doença hormonal, porque se caracteriza por essa falha na produção ou ação da insulina. E a insulina é o hormônio que faz com que a glicose seja transportada para dentro da célula, dos nossos órgãos, para que os nossos órgãos exerçam todas as atividades que eles precisam exercer, o nosso coração, o fígado, o pulmão, né? A gente possa respirar, o nosso coração possa funcionar adequadamente. Então é necessário que a glicose seja usada pelas células desses órgãos como fonte de energia. E a glicose é um carboidrato, vem da batata, do arroz, do inhame, vários alimentos que depois eu vou falar com mais detalhes. Doutora, e quais são os principais tipos de diabetes? Existem, né? Tipos de diabetes. Sim. Os principais tipos de diabetes são o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Há outros tipos, mas são incomuns, esses são os mais comuns. O diabetes tipo 1, ele tem uma origem diferente dos outros dois tipos de diabetes. Há uma desregulação imunológica que faz com que as células que produzem insulina no pâncreas sejam destruídas. Então, esses pacientes praticamente não produzem nada de insulina. E como a insulina é o hormônio que leva, né, proporciona essa entrada da glicose nas células para ela ser usada como fonte de energia, a glicose acaba se acumulando muito no sangue. Por isso que fica alta no sangue, né? Então, esses pacientes, como eles não produzem praticamente nada desse hormônio, eles desde o diagnóstico já precisam usar insulina e eles devem permanecer com o tratamento através de insulinas para o resto da vida. Só para eu entender, doutora, qual a quantidade normal, né? Porque vai de um paciente para o outro, mas de insulina no sangue para uma pessoa saudável? A quantidade de insulina depende do peso, né? Então tem vários fatores que podem influenciar. Sim, então, por exemplo, uma criança ou adolescente vai precisar de uma dose menor de insulina do que o adulto. E depende também da facilidade da insulina agir no organismo da pessoa.
Se houver alguma resistência à ação desse hormônio, ele vai precisar também de mais insulina. Entendi. Para tomar insulina, então seria diabetes tipo 1. O diabético tipo 1, né, ele precisa de insulina. Então, Ele vai viver com esse suporte, né? isso é fato. Ele vai precisar desde o diagnóstico até o resto da vida dele. Mas eles se adaptam a esse tratamento. E não é, como se diz assim, tão complicado, né? É possível fazer esse tratamento com insulinas. O diabetes tipo 1, ele ocorre principalmente em crianças e adolescentes, diferente dos outros tipos de diabetes. Esses pacientes geralmente são magros, né? Já no diabetes tipo 2, os pacientes geralmente estão acima do peso, né? São adultos ou idosos. E no diabetes tipo 1 não, são jovens, magros, né? E eles começam a ter os sintomas. Depois eu vou falar sobre esses sintomas. As causas, a predisposição é genética ou você pode não ter predisposição genética nenhuma e surgir na adolescência com diabetes? Pode não haver nenhuma história na família no diabetes tipo 1 e a pessoa ser diagnosticada com essa doença, diferente do diabetes tipo 2, onde a história familiar é muito mais presente, mesmo que seja uma doença que apareça com envelhecimento. Certo. Como suspeitar se eu estou com diabetes? Os sintomas são bem nítidos. A pessoa que está com diabetes, ela começa a beber muita água, começa a urinar muito e várias vezes ao banheiro, mas não é aquela sede porque está mais calor ou porque fez uma atividade física mais intensa, é uma sede fora do comum. A pessoa percebe que aquilo é fora do normal dela. Então ela começa a beber muita água, fazer muito xixi e ela também percebe que ela está tendo fome o tempo inteiro. Então come muito e apesar disso perde peso. Então esses são os principais sintomas: a fome excessiva, a diurese excessiva, que são essas idas ao banheiro muito frequentes, né? A sede intensa e perda de peso. São sintomas básicos, né? Porque devem ter outros também. Sim. No diabético tipo 1, esses são os principais sintomas, assim como no diabético tipo 2. Mas no diabético tipo 2 também pode haver formigamento de extremidades, das mãos, dos pés e visão turva. E o paciente às vezes vai ao oftalmologista, não há necessidade de óculos, né, nos exames que o oftalmologista faz, mas ele não enxerga bem, ele enxerga embaçado. E isso ocorre por causa da glicose, que está muito alta. A alteração da glicose ali no sangue proporciona todos esses sintomas. E isso acaba transferindo para o humor vítreo, que é o líquido que a gente tem no globo ocular, e embaça a visão. E casos de perda de visão na diabetes, vem por isso? Já seria um outro mecanismo. Que a gente vai falar também um pouquinho para frente, sim. certo? Como é feito o diagnóstico para um diabético? O diagnóstico é feito através da observação desses sintomas e de exames laboratoriais feitos no laboratório. Hoje é possível fazer o diagnóstico do diabetes com apenas uma coleta de sangue. Se a glicose no jejum estiver maior do que 126 e a hemoglobina glicada dosada nessa mesma coleta for maior do que 6,5%, num paciente sem sintomas já é feito o diagnóstico de diabetes. Porém, se o paciente tiver sintomas e fizer uma coleta em qualquer horário do dia e a glicose no sangue estiver maior do que 200, também é feito o diagnóstico. Ah, certo. Não necessariamente o paciente que está sem sintomas, ele não tem diabetes. Exatamente. Pode ter erro na coleta? Deu acima ou foi por um tipo de alimentação que comeu à noite? Pode haver erro, mas isso é raro, porque esses exames são acurados, isso. Doutora, e antes de a gente entender melhor o diagnóstico que você explicou, qual a diferença entre o diabetes, os sintomas, entre o diabético tipo 1, o diabético tipo 2 e o diabético gestacional? O diabetes tipo 2, ele está mais associado à obesidade, ao ganho de peso. Então, a diferença entre o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional
é que o biotipo da pessoa geralmente é diferente, a faixa etária é diferente, né? No diabetes tipo 1, você vê que a doença ocorre mais em crianças e adolescentes. Esses pacientes são magros, né? E eles têm os mesmos sintomas de sede excessiva, urinam muito, comem bastante e apesar disso perdem peso. Mas no diabetes tipo 2, os pacientes são adultos ou idosos, né? A obesidade ou sobrepeso antecipa o aparecimento do diabetes tipo 2 e isso não tem relação no diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 aparece independente da obesidade ou sobrepeso, né? Às vezes a pessoa com diabetes tipo 2, ela já tem uma predisposição familiar e ela desenvolveria o diabetes tipo 2 lá para os seus 70, 75 anos. Mas se ela ganha muito peso, ela acaba antecipando o aparecimento da doença, porque eles andam muito juntos, né? Outros fatores de risco para o diabetes tipo 2 são hipertensão, né? Quem tem hipertensão tem uma chance maior de desenvolver o diabetes tipo 2. Quem teve diabetes gestacional tem uma chance maior de desenvolver o diabetes tipo 2. Pessoas que usam alguns medicamentos como corticoides, às vezes a pessoa precisa usar esses medicamentos porque tem asma, ou porque possui artrite reumatoide, ou lúpus. Esses medicamentos podem causar o aumento da glicose no sangue. Predispor a diabetes. Isso. Algumas doenças também predispõem o diabetes tipo 2, como doenças psiquiátricas, esquizofrenia, por exemplo, por causa também dos medicamentos que são usados, mas não é para o paciente deixar de usar os medicamentos que ele precisa usar. É possível controlar a glicose usando os medicamentos. Então, esses fatores de risco são importantes, né? Hipertensão, obesidade, que é o principal. No diabetes gestacional, são os fatores semelhantes de risco, né, do diabetes tipo 2, também são aplicados para o diabetes gestacional. Mas o que a gente pode adicionar como fator de risco no diabetes gestacional é a ocorrência de ter tido bebês com mais de 4 quilos ao nascer. Mesmo que a mãe não tenha tido diabetes gestacional, na ocasião que ela teve esses bebês grandes, né, com mais de 4 quilos, isso é um fator de risco para o surgimento de diabetes tipo 2, de diabetes gestacional. Uma gestante que teve diabetes gestacional, eu fiz essa pergunta lá atrás para você, ela no próximo filho, ela tem essa predisposição de ter novamente diabetes gestacional? Tem, ela tem a chance de ter diabetes gestacional mais do que uma mulher que não teve antes, e ela também tem uma chance maior de desenvolver o diabetes tipo 2. Então veja que o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, eles têm uma origem semelhante. E são similares. Isso, já o diabetes tipo 1 tem uma origem completamente diferente, não está associado ao ganho de peso, né? E lembrando que no diabetes gestacional, assim como no diabetes tipo 2, o ganho de peso também tem uma relação muito estrita com o aparecimento dessa doença. Mulheres que engravidam com sobrepeso ou obesidade têm uma chance maior de terem diabetes gestacional. E assim também aquelas mulheres que ganham muito peso durante a gestação. E não só tem um risco maior de desenvolverem um diabetes gestacional, mas também de desenvolverem hipertensão durante a gravidez, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que são situações graves. E o bebê, ele tem também essa predisposição do diabetes quando a mãe na gestação tem diabetes? Não, mas o bebê pode ter repercussões muito deletérias por causa do diabetes gestacional, porque a mãe teve diabetes gestacional, né? A criança pode ter problemas respiratórios ao nascer, pode ter hipoglicemia. Isso parece até paradoxal, né? Mas o que acontece é que o bebê, no ventre da mãe que tem diabetes gestacional, ele está exposto constantemente a altos níveis de glicose no sangue. Então o pâncreas dele é normal. O pâncreas acaba se acostumando a produzir muita insulina para manter a glicose dele, do bebê, normal. E daí, quando ele sai do ventre da mãe, o pâncreas está acostumado a produzir muita insulina, então cai muito a glicose no sangue. E ele pode ter hipoglicemia até com perda da consciência e sequelas neurológicas.
Doutora, e como é feito o tratamento do diabetes? O tratamento do diabetes, Daniela, é baseado em 3 pilares: alimentação, movimentação e uso de medicamentos. Esses medicamentos podem ser orais ou injetáveis. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente deles à frente. A alimentação é um pilar fundamental no tratamento do diabetes. Se a gente sabe, né, que o diabetes ocorre por causa de uma falha na produção de insulina pelo pâncreas ou pela dificuldade desse hormônio agir, e quando isso acontece, a glicose não é transportada, né, do sangue para a célula, né, e os órgãos, e se acumula, né, no sangue, então a gente entende que a glicose aí é uma peça fundamental, né, no controle. E ela vem da alimentação, né? A glicose vem dos carboidratos, é um carboidrato. Então, eu vou usar um esquema didático aqui para a gente conseguir entender. Quando a gente ingere um carboidrato, por exemplo, uma batata inglesa, vamos pensar nessa batata como um grande quebra-cabeça. O nosso intestino, ele vai desmontar esse quebra-cabeça em várias pequenas peças, dentre elas a glicose, para permitir que esse alimento seja transportado da célula do intestino para dentro do vaso sanguíneo e ganhe a circulação, né, e vá para todos os órgãos do nosso corpo e lá seja usado como fonte de energia para as funções desses órgãos. Então, o nosso intestino ele faz isso, ele quebra os carboidratos, né, a batata, o arroz, em várias pequenas moléculas que são absorvidas e vão para a circulação. Só que essa absorção, no diabético, que tem essa falha da produção ou ação da insulina, tem que ser uma absorção lenta. A glicose tem que chegar aos pouquinhos no sangue, porque se ela chegar de uma vez, vai aumentar muito a glicose no sangue. O diabético não tem a capacidade de controlar os níveis de glicose assim de uma hora para outra. Tem que dar um tempo para o pâncreas ir produzindo, ou para a insulina que foi injetada exercer a ação dela. Então, o diabético, ele deve comer o carboidrato, porque tanto no diabético quanto no não diabético é a principal fonte de energia, é a mais fácil de ser utilizada e a mais efetiva fonte de energia para o nosso organismo, mas ele precisa escolher carboidratos que sejam absorvidos lentamente. São os mais complexos, né? Exatamente, como o inhame, a batata doce, a beterraba, a cenoura. Lógico que ele pode comer um arroz branco, pode comer uma batata inglesa, mas nesse caso ele precisa misturar com fibras, verduras, hortaliças. Para que a absorção seja mais lenta. Exatamente, porque as fibras, elas lentificam a absorção da glicose, do carboidrato ingerido, esses carboidratos de rápida absorção. Então, as fibras, elas formam como se fosse uma rede e vão lentificando essa absorção, o processo de absorção da glicose, dando tempo para que esses pacientes consigam processar a entrada, a quantidade de insulina suficiente. Né? Exatamente, processar a entrada dessa glicose nas células, para que ela não fique muito alta no sangue, porque lembra, a glicose deve sair do sangue e entrar na célula. Então, se ela chegar de uma vez no sangue, não dá para... São os picos de insulina. Isso. Então, a gente tem que lembrar que o diabético tem essa falha, então ele precisa só compensar essa falha com a ingestão de carboidratos, que tem essa propriedade de serem digeridos mais lentamente, ou usar esse macete, né, de misturar fibras. Então, pode, por exemplo, misturar com arroz, folhas, né, saladas, brócolis, sementes. As sementes também têm gorduras boas, semente de abóbora, semente de linhaça, gergelim, semente de girassol. Elas têm gorduras boas e têm fibras também. Então, Você pode até colocar essas sementes na comida ali. Exatamente, misturar com arroz e elas torradas ficam muito gostosas. Incrível, gente, como a alimentação influencia, né? Nosso corpo influencia muito, então a alimentação é fundamental no tratamento do diabetes. Um outro pilar seria o movimento. O movimento, sim. Só voltando um pouquinho, é importante que o diabético ingira carboidratos, fibras, mas também proteínas
e gorduras boas. E daí eu vou até depois, se você me permitir, eu vou mostrar uns cardápios, alguns né, exemplos que você de cardápios. Certo. Eu vou passar para vocês alguns exemplos de cardápio, né, que vocês podem utilizar, principalmente as populações ribeirinhas, né, do Amazonas. Então, eu até trouxe alguns exemplos de cardápio utilizados aí com no as comidas Nordeste. Regionais, né? Exatamente. Então, é importante fazer um prato bem colorido. O prato do brasileiro é colorido, né? Arroz, que é o carboidrato, feijão, a salada, carne e os legumes, né, em geral. Então, é preciso ter uma fonte de proteína animal, preciso ter o carboidrato, as fibras que são representadas pelas saladas, né? E aí eu coloquei esse exemplo de cardápio no café da manhã. Vejam, há o leite, né, que é a fonte de proteína, em um dos exemplos, e o leite está misturado com aveia, que tem fibras e um pouco de carboidrato, também um carboidrato de lenta absorção. E aí vem também, juntando as fibras, a goiaba, que é uma fruta. Ela tem também o carboidrato e tem a fibra dentro dela, né, que ajuda esse carboidrato a ser absorvido lentamente. Outro exemplo aí, o cuscuz, que é bem típico, né, da região norte e nordeste, misturado com aveia, porque o cuscuz já é um carboidrato de rápida absorção. É um carboidrato simples, né? E isso precisa ser misturado com essas fibras, né? No caso, a aveia. O omelete vem aí como fonte de proteína. A proteína é muito importante para fazer os músculos, as cartilagens, renovar os ossos, para o crescimento, né? Que é feito pelo esqueleto, os ossos, né? As proteínas fornecem toda a estrutura para o crescimento. É importante a proteína. E aí, veja, tem o mamão, né, que é a fruta com fibras. Toda fruta, além do carboidrato, que é um carboidrato bom, também tem a fibra. Outro exemplo aqui de cardápio, aí já seria para o almoço, a gente vê que é um prato com arroz integral, né? Que tem mais fibras do que o arroz branco, então é preferível. Mas veja, se você não gosta do arroz integral, você pode comer o arroz branco, só misturá-lo com as fibras, com as folhas, o brócolis, o legume, né? Então, arroz integral, o frango, que é a fonte de proteína, o feijão verde, que é muito típico aí da região norte e nordeste, né? E salada com beterraba, cenoura, brócolis, couve, um prato bem colorido. As saladas, elas têm que ser cruas? Elas podem ser cozidas no vapor? Podem ser cozidas, o ideal é isso mesmo, Daniele, ser cozidas no vapor. Serem cozidas no vapor, porque isso preserva mais as fibras dos legumes, né? Do brócolis, da cenoura, beterraba. Então, quando a gente cozinha na água... Elas perdem as propriedades ali, né? Exatamente. Então, o ideal é que sejam cozidas no vapor e, se possível, acrescentar também as saladas cruas. Quanto menos processado, né? O alimento, melhor. Melhor. Cenoura ralada, beterraba ralada. Exatamente. Se for cozinhar no vapor, certo. Tá? Um outro exemplo aqui, feijão mulatinho, bife, né? Uma fonte de proteína. Aqui já vem a salada crua, né? Alface, tomate, repolho e o arroz. Aí já no jantar, que a gente vai fazer uma refeição mais leve, né? Lembrando que não só no diabético, mas também no não diabético, é importante não comer muito carboidrato à noite, porque depois a gente vai dormir e acaba armazenando, né, na forma de gordura. Então é importante, para controlar o peso, não exceder em carboidratos, né, à noite. Então é uma refeição mais leve, veja, tem uma fonte de proteína aqui no jantar, que é o ovo, né, cozido, e a salada crua, tá? Uma refeição, e o inhame, né, que é um carboidrato de lenta absorção. Um outro exemplo aqui é a sopa de legumes, aí tentar não adicionar a massa, né, que é o macarrão. E a batata doce, que é um carboidrato de lenta absorção, e a carne, fonte de proteína. E no lanche, aqueles lanches entre o café da manhã, o almoço, que o diabético pode fazer, né, e entre o almoço e o jantar, na ceia também, antes de deitar,
ele deve preferir uma fruta sempre, as sementes oleaginosas como a castanha do Pará, castanha de caju, avelã, nozes, são gorduras boas, elas contêm, né? E contém fibras também, muitas sementes, muitas vitaminas e sais minerais, né? Sim. Lembrando que as fibras, as vitaminas e os sais minerais, elas não só regulam o intestino, mas regulam a nossa imunidade, tem uma série de fatores importantes no funcionamento do nosso corpo, né, para o crescimento em crianças e adolescentes. Então é muito importante ingerir verduras, frutas, legumes que têm esses nutrientes. Eu percebi que a alimentação que você apresentou foi a menos processada. Não Exatamente, tem nada de processamento. Quanto mais matéria-prima não processada, melhor, né? Que matéria-prima é aquilo que já vem da terra, né? Pronto, que Deus fez pra gente. Eu não vi aí nenhum né? prato de macarrão. O macarrão, ele pode ser consumido, se possível, consumir o macarrão integral, assim como o arroz integral. Mas se a pessoa não gostar do macarrão integral, a mesma coisa do arroz. Ela pode misturar com proteínas, hortaliças, né, que tem as fibras, as vitaminas, Sim. né? Perfeito. Não fazer um prato só com carboidrato, né? Não fazer uma refeição só com carboidrato, sempre misturar com os outros macronutrientes, né? As Até para proteínas. quem não é diabético, isso aumenta o nível de insulina, né? Exatamente, e facilita a ação da insulina também. Né? O abacate é uma gordura boa, o coco é uma gordura boa, então nesses lanches o paciente pode fazer uma vitamina de abacate, ele pode comer o coco seco. Na íntegra, isso, né? O coco seco, exatamente, ou pode fazer uma vitamina, né? Então são várias opções. Aveia, semente de chia, linhaça, pode fazer uma banana amassada com aveia. Sementes. E vejam, o diabético pode ingerir qualquer tipo de fruta. Não existe uma fruta proibida para o diabético. A ressalva que eu vou fazer aqui para vocês é o seguinte: a fruta que o diabético perceber que aumenta mais a glicose dele, e isso se aplica mais aos diabéticos que precisam de insulina, ele deve evitar. Mas os diabéticos que usam medicamentos orais, geralmente não tem esse problema de uma fruta aumentar muito a glicose dele. Vai ser importante sempre o diabético monitorar a glicose. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Certo. Mas podem ingerir não há de restrições. Tudo. Bem, esse assunto é muito rico. A gente vai ficar por aqui nesse primeiro programa e nós vamos ter uma segunda parte desse programa, onde vamos falar sobre os sintomas e os tratamentos para o diabético. Até o próximo programa.